O site de notícias Metrópolis divulgou uma reportagem mostrando as ações de uma associação internacional que atua na Amazônia, fazendo a conversão de crianças e jovens indígenas do sexo masculino ao islamismo. Posteriormente, essas pessoas estariam sendo levadas para a Turquia. O deputado Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, está preocupado com esta situação. E para tratar desse assunto, ele é o nosso convidado do programa Palavra Aberta. Deputado, seja muito bem-vindo ao programa, obrigado por participar. Para iniciar a nossa entrevista, eu queria ouvir do senhor a respeito dessa instituição, né? Ela é chamada de Associação Solidária Humanitária do Amazonas. Como é que funciona essa instituição? A ACHAN, essa associação islâmica baseada na Turquia, ela está inserida em território brasileiro. Não sabemos ainda se com ou sem autorização das autoridades e coaptando crianças e adolescentes para doutriná-las no islamismo e posteriormente levá-las à Turquia, onde se encontra atualmente alguns desses jovens e estão até o presente momento sem um conhecimento devido da situação deles pelas autoridades brasileiras. E foi essa temática que me chamou a atenção e me levou a propor essa audiência pública. A audiência ocorreu, nós vamos dar outros passos para haver um conhecimento mais aprofundado das intenções dessa instituição estrangeira aqui em território nacional, coaptando esses indígenas bastante vulneráveis. O senhor é integrante do Ministério Público, está parlamentar, mas também é integrante do Ministério Público. Alguma coisa nessa história de pessoas de outro país virem até o Brasil para supostamente converter esses indígenas ao islamismo, para depois levar crianças e adolescentes de volta para a Turquia? Alguma coisa nessa história chamou a atenção do senhor? Olha, fui promotor de justiça há 24 anos, 2 vezes chefe do Ministério Público do meu estado de Alagoas, com muito orgulho. Mas saí da instituição para continuar com os mesmos propósitos na política. Olha, quando eu olhei a reportagem, eu vislumbrei a possibilidade do tráfico de seres humanos, que é o segundo crime mais lucrativo do mundo. Infelizmente, ocorre também no país. Essa é uma possibilidade, mas não é uma certeza. A outra e a mais importante é descobrirmos a motivação desse pessoal aqui em território nacional, porque toda essa operação custa muito caro. E há indícios de haver uma movimentação financeira de suporte a essa associação, inclusive por países outros do Oriente Médio. Precisamos ter conhecimento, porque os nossos jovens estão sendo levados a outros países, sendo doutrinados em uma religião específica, e qual a verdadeira intenção de ir a um local com pessoas tão vulneráveis do país e coaptando essas pessoas e suas famílias para essa imigração a países tão distantes. O senhor comandou uma audiência pública na qual, pelo menos, houve o convite para que estivesse presente FUNAI, representantes do Ministério das Relações Exteriores, né, representantes do governo federal. Ali, o que o senhor percebeu, o que o senhor sentiu das autoridades que estavam presentes a respeito desse assunto? A ausência completa de políticas públicas para os indígenas. Essa é uma constatação real. Eu não falo de governo A ou de governo B, eu falo da realidade brasileira. Nesse caso específico, nós estamos trazendo à luz dos acontecimentos um fato relacionado a essa islamização, que só a islamização por si só não é o problema. Tanto que o Brasil teve a catequização, a evangelização. O problema é saber por que esse deslocamento, por que retirar essas pessoas de uma área de cultura nativa para levar para um país tão distante. E a outra situação que eu acho fundamental é saber como é que estão os nossos nacionais num país estrangeiro.
deu para notar que a Polícia Federal está fazendo essa investigação, mas ainda está buscando essa motivação. Quanto à FUNAI, o que mais se chamou a atenção foi a falta de estrutura para o apoio aos indígenas. E quanto ao Ministério das Relações Exteriores, ficou demonstrado o total conhecimento, pelo menos pela representação que estava lá, sobre os acontecimentos que estavam sendo tratados na audiência. São crianças e adolescentes sendo convertidos para essa religião. Para essas crianças é oferecido o ensino da língua árabe e turca. Posteriormente, essas pessoas são levadas para 2 cidades na Turquia, eu vou até confirmar o nome, Kütahya e Tarsus. Muito dinheiro envolvido, e uma questão também me chamou a atenção, somente do sexo masculino. Por que o senhor acha que pode estar acontecendo dessa forma? Nós não temos ainda essas respostas, mas falar um pouco dessa dinâmica. Esses estrangeiros vão a essas comunidades isoladas lá em São Gabriel da Cachoeira, que é um local de difícil acesso, retira esses adolescentes e crianças e estavam levando para um abrigo em Manaus. Essas crianças e adolescentes estavam sem nenhum apoio maior, inclusive com alimentação estragada, sem ter um interlocutor que falasse o português. Depois de um tempo imiscuídos em aprender o Alcorão e islamismos, eram levados para São Paulo e depois levados para a Turquia. Alguns relatos falam de uma rigidez muito forte nesse aprendizado do Alcorão. Tem até relato aí falando que no início até corrente no pescoço, os jovens que foram levados para a Turquia eram admoestados para ficarem mais rígidos no aprendizado. Outras crianças e adolescentes, depois de um tempo, devolvidos às suas famílias por conta da não adaptação. Enfim, qual a real intenção desse grupo estrangeiro em território nacional de coaptar nossas crianças e adolescentes bastante vulneráveis, que lá na região não se fala o português como língua única. Temos no mínimo mais 4 idiomas oficiais indígenas e ainda se fala o espanhol. É uma área de fronteira bastante vulnerável do território brasileiro. Esses indígenas foram proibidos de estarem sem roupa. Houve ali denúncias de que parte dos costumes desse povo estavam sendo ignorados ou até mesmo proibidos. O senhor acha que pode estar havendo algum tipo de desconstrução da cultura desse povo? Houve relatos, por exemplo, que eles eram acostumados, faz parte da própria cultura, a tomar banho no rio. Passaram a ser proibidos. Com esse relato e outros que têm de forma superficial, há uma clara desconstrução da cultura originária. Mas esse é apenas um dos problemas. Precisamos saber a real motivação desse investimento estrangeiro em território nacional. Quais vão ser os próximos passos agora da Câmara e em conjunto com as autoridades policiais e demais? Nós estamos em instâncias diferentes. Propus essa audiência na Comissão de Relações Exteriores e Soberania Nacional. Primeiro, para a proteção da dignidade da pessoa humana, para evitarmos, por exemplo, o tráfico de seres humanos. E também da soberania nacional, estrangeiros em território nacional, sem a devida autorização das autoridades brasileiras para esse tipo de ação. Com a audiência, nós tomamos participação do que cada instituição estava fazendo. Da nossa parte, vamos cobrar mais empenho das autoridades brasileiras nas respostas, a participação do Ministério das Relações Exteriores, solicitar a conclusão da investigação da Polícia Federal, buscar fazer audiência pública e visita in loco
lá no município dos acontecimentos, é um município maior do que Portugal, por exemplo. E também buscar ouvir outras entidades, a exemplo do que foi proposto pelo delegado Amon, lá da região do Amazonas, a exemplo da ONU. Precisamos trazer essas instituições para uma força coletiva. Esse é um caso que nós estamos olhando, mas precisamos olhar para o todo. Isso não é incomum em algumas partes do país. Isso servirá de parâmetro para que a gente possa propor legislação e solicitar o acompanhamento mais acurado das instituições brasileiras encarregadas de fiscalização. A investigação está apenas no início, eu já estendo o convite aqui para que o senhor possa retornar quando nós tivermos uma conclusão. Realmente é um caso que chama bastante atenção, então quando o senhor já tiver uma definição maior, eu já deixo o convite para que o senhor possa retornar. Viremos sim, e a nossa maior preocupação é que os nossos nacionais estejam bem. Muito obrigado pela participação, deputado. Eu que agradeço. E se você quiser rever ou compartilhar esta entrevista, basta acessar a página da Câmara dos Deputados na internet ou procurar pelo nosso canal no YouTube. Siga também as nossas redes sociais, Instagram, TikTok, Facebook e Twitter. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.